Boa noite a todos. Hoje damos seguimento ao Bodai Satoshi Shobo Genzo. Então vamos iniciar com o Kaikyoge, com o verso de abertura dos sutras, né? Kaikyoge Mojo Jinjin Myoho Yaku Semmango Nan Sogu Gakon Kenmon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsugi o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo Jinjin Myoho Yaku Semmango Nam Sogu Gakon Kenmon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsugi. Então, espero que vocês estejam todos bem, que tudo esteja fluindo. Damos continuidade ao texto, como foi na semana passada. Agora, novo cenário. Vocês podem ver o Zendo de Takuonde, né, o Rondô, a sala principal de Takuonde. Então, talvez o editor consiga pinar em algum local a imagem da sala. Essa é a imagem da sala e tá por aí. Takuonde Zendo. Esse é o local em que praticamos a Zen. Todos os dias, ou quase todos os dias, pela manhã e pela noite. E é isso. Sejam bem-vindos ao Templo de Takuonde. Aí estamos. E é isso. Sejam muito bem-vindos ao Templo de Takuonde. Muito bem. Então, dando continuidade ao texto. Temos em mãos uma nova tradução. Nosso querido Choshin-san dedicou um pouco de tempo, méritos incomensuráveis. Muito obrigado, Choshin-san. Ele traduziu a versão que nós temos a versão da Shumucho, né? Então, agora a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa versão e trabalhar detalhadamente as notas, porque é uma versão que é muito rica em notas, né? Então, vamos ao texto em si. Muito bem. Shobo Genzo Bodai Satoshi Shobo. As 4 atrações do Bodhisattva. Introdução. Só um minuto. Pronto. Pronto. Bem, introdução. Esta pequena obra foi preservada como a de número 28 do Shobogenzo de 60 capítulos e incluída na edição Honzan de 95 capítulos, como a de número 45.
A versão do manuscrito Tound, aqui traduzida, carece de um colófon. Nota final que fornece referência sobre a obra, como autoria, transcrição, impressão, lugar e data de sua feitura. Se eu não me engano, essa é uma nota do próprio Choshin-san. Para escrever, para explicar o que é colofão ou colófon. Enfim, meu português, as pessoas que fizeram letra podem me dizer onde é que ficou o acento disso. Que é dislexia, o povo sabe como é que é. Para este bem, aqui traduzida carece de um colofão ou de um colófon para este capítulo. O manuscrito de Myōshōji o atribui ao fim da primavera de 1243, pouco antes do seu autor abandonar Kōshōji, próximo à capital, e se retirar para a província de Echizen. Como seu título indica, o texto trata do tradicional conjunto de práticas pelas quais o Bodhisattva atrai convertidos ao budismo, ao Buda Dharma. O tratamento deste tema é digno de nota por seu uso de exemplos da literatura chinesa e pela falta de referência à literatura chinesa Chan, ou do uso de expressões Chan do tipo que vemos em outros textos de Dogen no Shobogenzo do início dos anos de 1240. Nesse ponto, este trabalho parece mais próximo ao estilo e temas do Shobogenzo de 12 capítulos. Então vamos ao texto principal, né? As 4 atrações do Bodhisattva. A primeira é dar. A segunda é a fala gentil. A terceira são ações benéficas e a quarta é a cooperação. E aí vamos à primeira nota, né? Dar. A primeira na lista padrão das 4 coisas que a atraem, Shishobo, dar, fuse, dana. Palavras gentis, aigo, que é em sânscrito priyavakana. Ações benéficas, rigyo, que em sânscrito é artakritiya. E cooperação, dodi, que em sânscrito é samanata. No Shobogenzo, Ipuakuhachi Homyomon, Dogen cita o Abhinishramana Sutra. As 4 coisas que atraem são um portão de acesso à iluminação do Dharma, pois alguém reúne todos os seres vivos e, após alcançar Bodhi, o despertar, oferece o Dharma a todos os seres vivos. Então essa é a explicação dessa primeira frase do texto, né? Ou seja, ele está citando aqui o Abhinishramana Sutra. E aí ele começa a falar sobre o significado de fuse, né? Dar. Dar significa não desejar. Não desejar significa não ser ganancioso. Não ser ganancioso significa, em termos mundanos, não tentar ganhar favores. Mesmo que alguém governe os 4 continentes, ao oferecer o ensinamento do verdadeiro caminho, está necessariamente apenas não desejando. É como oferecer joias descartadas a um estranho. Ao oferecer flores de uma montanha distante ao Tathagata, ou ofertar tesouros de uma vida passada a um ser vivo, seja o Dharma ou um objeto, cada um é
originalmente dotado do mérito que acompanha o dar. Há um princípio que, mesmo que os objetos não sejam seus, isso não obstrui o dar. Sem menosprezar o fato de que o objeto seja trivial, deveríamos reconhecer que o seu mérito é real. Quando deixamos o caminho para o caminho, ganhamos o caminho. Quando ganhamos o caminho invariavelmente continua a ser deixado para o caminho. Quando posses são deixadas para as posses invariavelmente se tornam o dar. Isso é oferecer o si mesmo ao si mesmo. Oferecer o outro ao outro. A eficácia casual deste dar penetra até os distantes paraísos e reinos humanos. Permeia até os dignos e sábios que verificaram o fruto. E esse verificaram o fruto aqui, apesar de não ter uma nota, eu posso falar um pouco sobre isso, que é verificaram o fruto do despertar. São as pessoas que realizaram o fruto do despertar. É isso, é essas pessoas que ele está se referindo aqui, né? Ou seja, a eficácia casual deste dar penetra até os distantes paraísos ou até as distantes terras puras e reinos humanos, e permeia até os dignos e sábios que verificaram o fruto do despertar. A razão para isso é que o dar, o Fusê, torna-se experiência, torna-se ação. Formou um vínculo com estes seres, com eles. E aí temos aqui a segunda nota, né? A razão, nota 2, né? A razão para isso é que o dar, tornando-se experiência, formou um vínculo com eles. E aí em japonês é Sono yue wa fuse no noju to narite sudeni en o musubu ga yueni. Uma tradução preliminar é pegando o noju para se referir à experiência daqueles em que a eficácia casual tenham penetrado. O termo pode também ser traduzido como recipiente, como está em seguida na seção 5, embora não seja claro como funciona nesse contexto. Então, ele está aqui falando esse detalhe aqui, ele está comentando esse detalhe de tradução, né? A razão para isso é que o dar, o Fusê, tornando-se experiência ou recipiente, formou um vínculo com eles. Seguindo. O Buda disse: quando a pessoa que dá entra na assembleia, o povo imediatamente olha para aquela pessoa. E aí temos uma nota aqui. O Buda disse: as palavras do Buda aparentam se estender até o final do marcador da citação, to, no texto em japonês, né? No final da primeira sentença da próxima seção. A fonte é incerta, embora comumente se diga que reflete uma linha do Eko, Ekotaragama, né, que é um agama, né? Que é um aragama, né? Ekotaragama. Que a, que a fonte é o doador principal é admirado pelas pessoas e visto com alegria. Bem, dando seguimento, né?
Deveríamos entender que a mente da pessoa imperceptivelmente penetra. Ou seja, o termo completo é: o Buda disse, quando a pessoa que dá entra na assembleia, o povo imediatamente olha para aquela pessoa. Deveríamos entender que a mente da pessoa imperceptivelmente penetra. E aí temos a nota 4, né? Deveríamos entender que a mente da pessoa imperceptivelmente penetra. Ao que parece, uma continuação das palavras do Buda citadas na seção 3, presumivelmente como uma explicação do porquê as pessoas olham o doador. Então vamos voltar aqui ao termo. O Buda diz: quando a pessoa que dá entra na assembleia, o povo imediatamente olha para aquela pessoa. Deveríamos entender que a mente da pessoa imperceptivelmente penetra. E aí a pergunta é: penetra o quê, né? Penetra o dar, ou seja, a mente da pessoa que vê aquele que dá. Ou seja, quando a pessoa que dá, que faz o fucê, que faz a generosidade, que faz a prática de generosidade, entra na assembleia, os participantes, as pessoas que estão ali na assembleia, olham para aquela pessoa, ou seja, se magnetizam com o ato da generosidade. E aí ele continua, né? Deveríamos entender que a mente da pessoa, ou seja, dessas pessoas que estão magnetizadas pelo ato da generosidade, imperceptivelmente, sem a percepção delas próprias, penetram esse dharma da generosidade. Então, o ponto aqui é o quão poderoso é o ato de doar, né? O quão poderoso é essa prática da generosidade, que é uma prática que vai transformar a prática dos outros. Então, é disso que o mestre Dogen está querendo se referir aqui quando ele vai fazer essa citação. E aí, mestre Dogen continua, de fato, né? Portanto, deveríamos dar até mesmo uma linha ou um gata, ou seja, um fragmento do Dharma. Isso irá formar boas sementes para esta e outras vidas. Deveríamos dar uma moeda ou uma folha de grama das posses. Isso irá pressagiar boas raízes neste mundo e em muitos mundos. O Dharma deveria ser a riqueza de alguém, e a riqueza de alguém deveria ser o Dharma. Isso depende da expectativa de cada um. Verdadeiramente, portanto, oferecer uma barba ajusta o coração de alguém. Oferecer areia concede a alguém a posição de rei. E aí aqui temos uma nota. Oferecer uma barba. Bem, provavelmente uma alusão à história do imperador Taizong, que contribuiu com o cabelo de sua barba para um remédio a fim de curar o general Li Di. Di serviu com completa lealdade, e aqui entre aspas, né? Ou seja, é o texto no provável original, né? Di serviu com completa lealdade com o imperador, lhe confiando grandes assuntos. Uma vez, ele, o Di, né, ficou doente repentinamente. O médico disse: ele pode ser curado com cinzas. O imperador, por isso, cortou a sua própria barba e a misturou ao remédio. Di então se recuperou e agradeceu, prostrando-se até sangrar. O imperador disse:
Eu estava pensando no país. Por que me agradecer? Bem, dando continuidade, sem desejar, então voltando, né? Verdadeiramente, portanto, oferecer uma barba ajusta o coração de alguém. Oferecer areia concede a alguém a posição de rei. A nota continua no próximo. E aí aqui, né? Oferecer areia concede a posição de rei, né? Aí que vem, né? Alusão à história de uma vida passada do rei Ashoka, quando ainda menino ofereceu areia ao Buda Shakyamuni. Uma vez, quando o Buda estava viajando, ele foi ao encontro de dois garotos brincando na areia. Um deles colocou um pouco de areia na tigela de mendicância do Buda. O Buda aceitou, sorriu e emitiu uma luz multicolorida de seu corpo que alcançou todo o tritilocosmo e depois retornou. Quando Ananda questionou o Buda, ele respondeu: Ananda, você viu o garoto oferecer areia na tigela? Ananda disse ao Buda: exatamente, isso foi o que eu vi. E o honrado pelo mundo continuou: 100 anos depois da minha entrada no Nirvana, esse garoto nascerá como o rei de Pataliputra, chamado Ashoka. Ele se tornará um rei dos 4 quadrantes que gira a roda, possuindo fé no verdadeiro Dharma. Ele fará oferendas largamente ao Sharira, ou seja, às relíquias de Buda, né? E erguerá 84 mil estupas e beneficiará muitas pessoas. Então, é sobre isso que está falando essa parte do texto, né? Verdadeiramente, portanto, oferecer uma barba ajusta o coração de alguém. Oferecer areia concede a alguém a posição de rei. Sem desejar a gratidão dos outros, alguém simplesmente compartilha suas próprias forças. Fornecer um barco ou construir uma ponte são também a dana paramita do dar. E aí temos aqui uma nota. Fornecer um barco e construir uma ponte. A quarta e a quinta boa ação conducente ao nascimento no paraíso de Brahma, de acordo com o Zhu de Futianqing, são essas, né? Fornecer um barco e construir uma ponte. As outras ações são: a primeira, construir edifícios budistas; a segunda, fornecer árvores de sombra, ou seja, plantar árvores; a terceira, fornecer medicamentos. Aí voltando, né? A quinta vai ser fornecer um barco, ou a quarta vai ser fornecer um barco, a quinta construir uma ponte, a sexta cavar poços, a sétima providenciar latrinas. E aí, voltando, né? A quarta e a quinta são dadas assim. Quarta, construir barcos resistentes para levar pessoas através das águas. E a quinta, levantar pontes para os frágeis atravessarem. Então, é isso. Fornecer um barco ou construir uma ponte são também dana paramita do doar, do dar, da generosidade, né? Então é muito interessante porque a gente tem que pensar que Mestre Dogen está aqui fazendo citação, né? Está citando esse povo todo, o tempo todo, né? Bem, continuando.
Quando estudamos bem o dar, a generosidade, receber um corpo ou descartar um corpo são ambos o dar. Ganhar a vida e trabalhar não são fundamentalmente nada além do que o dar. Deixar flores ao vento, deixar pássaros ao tempo, devem ser também ações meritórias do dar. E aí temos uma nota aqui, né? Deixar flores ao vento, deixar pássaros ao tempo, isto é, deixar a natureza tomar seu próprio curso, deixar o vento levar embora as flores de primavera, deixar os galos cantarem de manhã. O grande rei Ashoka fez uma oferenda de meio Amalaka para algumas centenas de monges. Se eu não me engano, Amalaka é manga, né? O princípio que demonstra ser, desculpem, o princípio que demonstra ser isso, uma vasta oferenda, deveria ser cuidadosamente estudado também pelos beneficiários. E aí temos aqui a nota, né? O grande rei Ashoka. Referência à história que, no fim da vida, o rei Ashoka não tinha mais nada para doar para a Sangha, a não ser um pedaço de fruta em sua mão. A fruta em questão, dada aqui como amraka, é regularmente tida como a manga, amra. Em sânscrito, amalaka significa emblicas ou groselha indiana. De acordo com a versão dessa história no Ayuan-jin, dirigindo-se aos seus ministros presentes, o rei disse: há apenas uma coisa que vocês deveriam fazer por mim. Enviem esta meia Amalaka para Kurkutarama e relatem estas palavras. O rei Ashoka se prostra aos pés da Sangha. No passado, ele governou todo o território de Jambudvipa. Agora, ele tem apenas meia Amalaka. Essa é minha doação final. Imploro que a Sangha a receba. É coisa pouca, mas o mérito de dá-la à Sangha é vasto. E essa é a citação explicando a história do rei Ashoka aqui, né? Não apenas deveríamos empregar nossa força física, mas também deveríamos não perder oportunidades. Verdadeiramente, é por sermos originalmente dotados com o mérito de dar, do doar, que agora obtivemos a nós mesmos o nosso corpo, né? O nosso estar nesse reino físico, o nosso manifestar aqui, né? E Mestre Dogen continua, né? O Buda disse: eles mesmos podem até aproveitá-lo, quanto mais dá-lo para seus pais ou mães, esposas ou filhos. E aqui temos uma nota. O Buda disse, né? E aí a nota diz assim: a fonte é incerta, mas parece que a citação, como usada aqui, possa estar jogando com um trecho da escritura. A leitura da primeira proposição, podem até aproveitá-lo, é atestada em vários testemunhos do MS, talvez, né, manuscrito de Myoshoji. Mas o texto de Toundi, no qual esta edição é baseada, traz: nem mesmo aproveitam.
Uma leitura que reflete, desculpem, uma leitura que reflete uma passagem do Vaishajaya Guru Purva Pandidana Sutra. Esse é o Sutra do Buda da Medicina, no qual o Buda critica os mesquinhos que não compartilham suas riquezas. Eles acumulam riquezas das quais eles nem mesmo aproveitam, muito menos dão para pai ou mãe, esposa ou filho, servo ou emissário, ou mendigos que se aproximam deles. Quando esses seres sencientes encerrarem suas vidas, nascerão no reino dos fantasmas famintos ou no destino animal. Então, aqui é uma citação do sutra que fala sobre do sutra do Buda da Medicina, né? Então, o mestre Dogen continua, né? Portanto, sabemos que, ao usá-lo, esse uma parte do dar. Oferecê-lo para pai ou mãe, esposa ou filho é dar. Quando abrimos mão de uma partícula de poeira ao dar, deveríamos silenciosamente nos alegrar. Embora nós mesmos o tenhamos feito, pois nós diretamente já transmitimos e produzimos um dos méritos dos Budas, pois nós estamos praticando pela primeira vez um dos dharmas dos Bodhisattvas, que é o dharma, ação de dar, a generosidade. Difíceis de mudar são as mentes dos seres vivos. Procura-se mudá-las começando a mudar a base da mente, com uma só posse como ponto de partida, até chegarem a ganhar ou realizar o caminho. No início, devemos sempre usar o dar, a generosidade. Por isso, no começo das 6 paramitas está Dana Paramita. Não devemos medir o tamanho da mente, não devemos medir o tamanho do objeto. Ainda assim, há vezes em que a mente muda o objeto. Há o dar, no qual o objeto muda a mente. Há a generosidade, no qual o objeto muda a mente. E aí, esse é o final da parte do Fusê, de Dana, de dar, de doar, né? Então, o mestre Dogen, ele usa vários exemplos que ele vai buscando, né? E é interessante que ele vai usando esses meios hábeis de citar o que estava acessível para ele naquele momento, também para a comunidade dele naquele momento, e explicar de forma bem detalhada a questão da generosidade, né? De dana, de dar, doar. Eu paro o texto hoje por aqui. A semana que vem a gente continua e aí eu abro para vocês fazerem perguntas. Vamos conversar um pouco. Então pode falar, Liu Shin-san. Sensei, eu tenho duas perguntas. Sim. Nunca posso ficar com uma só. Quando Gulosa. o texto diz... Oi? Gulosa. Gulosa de conhecimento. Quando o texto diz, e o Buda disse, Sim. tem alguma coisa quando diz, assim ouvi dizer, e quando diz, e o Buda disse.
Quando um foi transmissão que veio de um para outro, para outro, para outro, e o outro é quando foi ouvido diretamente. Ele não está seguindo isso, não, né? Isso daqui é citação de sutra, né? Então, quando é assim, o Buda disse, é uma boa pergunta. Deixa eu pensar aqui um pouco. Hum, Porque quando Ananda escuta diretamente, ele fala, né? E assim ouvi. é. Ah, não. Não, 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 não. É isso. Já desconfundi. Quando no texto está dizendo, e Buda disse, é porque Ananda está dizendo o que ele ouviu diretamente de Ah, Buda. tá. Ele está citando o que ele ouviu diretamente ali do nosso amigo Shakyamuni. Ok. E quando ele fala, né? E Buda disse, né? E quando ele Aham. fala, assim ouvi, Assim ouvi é porque ele veio ouviu de terceiro. isso de alguém. Alguém conta isso Uhum. para ele, né? Sim. Isso é o enredo do primeiro concílio, né? Que a gente está falando Aham. aqui, do primeiro grande Tá. concílio. A outra, na nota 9 fala em escritura. É a primeira vez que eu ouço, que eu vejo esse termo. É sutra, né? Você pode interpretar como sutra. Nesse caso, é o Sutra do Buda da Medicina. Que o 9 está falando do Sutra da Medicina, do Buda da Medicina. Sim, sim. Obrigada. Que esse Baixa Jaya Guru esse Baixa Jaya lápis lazuli, né? Baixa Uhum. lazuli, né? Que é o nosso amigo lá, o Buda da medicina. Só isso? Duas perguntas. Dessa vez as duas eram duas só, não eram três, quatro. Não provoca que eu vou aparecer com mais perguntas. Obrigada, Sensei. Sim. Então, um pouco antes da nota 2 Hum, no texto, né? A eficácia causal deste dar penetra até os distantes paraísos e reinos humanos, permeia até os dignos e sábios que verificaram o fruto. Essa linguagem, verificar o fruto, me dá a sensação de que essa frase está se referindo especificamente aos aracãs, não é? Sim, sim, exatamente. São os que verificaram o fruto do despertar. Ele está falando aqui dos aracãs, que são as pessoas dignas e sábias, né? Sim. São os dignos e sábios que verificam o fruto do despertar. São os aracãs. Arakan em japonês, arahat, né? Em, Ah, em tá. sânscrito. Eu descobri pela linguagem de fruto que aparece bastante quando a gente está vendo essa literatura antiga desse período dos Shravakas, né? Sim. E aí eu desconfiei que fosse, né? Tá certo. Tá. Obrigado. Não, mas inclusive quando a gente tem a dedicatória para os aracãs, né? A segunda dedicatória, se eu não me engano, cita isso, né? Aqueles que, que realizaram o fruto, ou algo assim. Essa questão do fruto do despertar é citado na dedicatória para os arahats, se eu não me engano, né? Além de outras citações, né? Cita as 3 claridades e 6 penetrações, que são as coisas que os arahats, que os arakan realizam, né? Que a gente consiga realizar isso que eles realizaram. Esses 16 grandes personagens realizaram, né? E aí esses 16
quer dizer, 10 mais 16 mais 500, um monte de gente que realizou esse fruto do despertar enquanto o nosso bom e velho amigo Gautama estava manifesto aí na Terra. Mas é isso. E o Ananda na finaleira. E o Ananda, o Ananda quase lá, né? Oxe, Sim. me parece que a visão de Mestre Dogen em relação a Fusê é muito semelhante à visão que ele tem da própria prática de Zazen. Não sei se compreendi essa linguagem, até a questão da linguagem, quando ele fala deixamos o caminho para o caminho, e aí ganhamos o caminho. Me parece, não sei se estou equivocado, queria que o senhor pudesse comentar se tem a ver isso mesmo, assim, com a prática de Shikantaza, Mushotoku. Né? Sim. Sim, sim. Né? A prática ela se autorrealiza, né? É o que mestre Keizan fala no Jiju Zanmai, né? É o samadhi que se autorrealiza. Zazen é o samadhi que se autorrealiza. A prática de Fusê é a prática que se autorrealiza, né? Você não precisa interferir muito. É só você deixar a coisa fluir, ela se autorrealiza, né? Quando a gente oferece e quando a gente recebe uma doação, né? A gente enquanto monástico, a gente tem um gata, né? Um verso que a gente dá em troca para a pessoa, né? Que é Zai Honise Kudoku Muryo Dambaramitsu Guso Koiman Naisho Hokai Enjobyaku, né? Que é aquele que recebe, aquele que oferece, aquele que recebe e o objeto que é ofertado, os três são vazios, né? E se autocompletam. Então é interessante isso. Essa sua percepção é correta, é isso, né? Ele observa você, Dana, né? Como essa coisa que você não precisa mexer muito, né? Ela está ali se autorresolvendo o tempo todo. Você só precisa ser um canal, como o Zazen. Né? É só você ajeitar a postura, sentar e deixar a coisa se manifestar. A generosidade, ela surge assim, né? Ela acontece assim. Você não precisa fazer muita coisa, é só deixar ela ali se manifestar, né? É só fazer com que a coisa flua, é só dar o caminho correto. Que ela E às vezes até o caminho incorreto, né? que ela vai que ela vai se resolver, né? A generosidade é bonita por causa disso. No final dessa parte, se eu não me engano, ele comenta algo assim, né? Aqui, né? Não devemos. Voltando, né? Difíceis de mudar são as mentes dos seres vivos. Procura-se mudá-las, começando a mudar a base da mente, com uma só posse como ponto de partida, até chegarem a ganhar o caminho. No início, devemos sempre usar o dar, o dana, o fusê, a generosidade. Por isso, no começo das 6 paramitas está dana paramita. Não devemos medir o tamanho da mente. Não devemos medir o tamanho do objeto. Ainda assim, ainda assim, há vezes em que a mente, a percepção, muda o objeto. Há o doar a generosidade, no qual o objeto muda a mente, ou seja, a ação de generosidade, a ação em si, sem você fazer muita coisa, vai mudar a mente, né? É interessante porque alguns comentadores eles vão comparar essas 4 práticas que atraem, né, que os bodhisattvas usam para atrair os praticantes ao caminho,
vão vão comparar com as, como é que é o nome disso, hein? Com as quatro, eu não lembro agora, desculpem o nome, que direcionam a mente para o Dharma. Os quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma, né? As quatro contemplações que direcionam a mente para o Dharma. Lembrei, desculpem. Muitas vezes, alguns autores eles fazem essa comparação. Eu já vi um estudo de comparação disso na Universidade de Kamazawa, falando sobre isso, né? Sobre esses quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma, com esses quatro Dharmas que atraem as pessoas ao caminho, né? Então, esses quatro são meios hábeis um pouco diferentes, mas a gente está ali tratando da mesma coisa, né? Mestre Dogen tá citando esse sutra que ele cita aqui no início, e esses quatro pensamentos que direcionam a mente para o caminho também meio que trabalham com meios hábeis um pouco diferentes, mas que levam as pessoas a praticar o Buda Dharma, né? Mas é isso. Roxi, Sim, se me permitir, sim, claro. eu estava aqui pensando, assim, para mim me pareceu um texto um pouco... meu cérebro tá meio bugadinho, assim, né, essa semana, mas me pareceu, assim, bem difícil de entender. Pois eu vou absorver. Mas, assim, como tu falou que o mestre, enfim, trouxe exemplos práticos de coisas que ele vivia e viveu na época, enfim, e que tinha, né, na sociedade, enfim, ali onde ele vivia, né? Construir pontes, né, enfim, para as pessoas passarem. E hoje, que a gente vive nessa sociedade tão difícil, tão maldosa, tão terrível, que tipo de danas a gente pode utilizar de forma prática para tentar ser uma criatura um pouco mais sensata no meio de tanta coisa? É uma pergunta muito boa, né? Como, de forma prática, literalmente prática, praticar generosidade, né? Você tem que ter em mente que a maior generosidade que um bodhisattva pode praticar, né? A maior coisa, a coisa mais importante que ele pode doar, de fato, é o seu tempo de vida. Então, de alguma forma, ao doar o seu tempo de vida, ou seja, um pouco dessa sua existência nessa manifestação de agora, você vai ajudar a transformar mentes, né? Você vai ajudar a permitir que Dhanaparamita se manifeste, né? Você não tem que ser nada, né? Você não tem que ser a pessoa que doou, a pessoa que fez a doação, né? Mas você tem que deixar, tá atento, é claro, né? Tá atenta e perceber o momento presente em que Dhanaparamita está solicitando a manifestação, né? E isso é um treinamento constante, né? Por que a gente treina aqui e agora, né? Por que a gente treina Shikantaza, apenas sentar-se, né? Voltando ao exemplo do Zazen, que foi a comparação que foi excelente, é você permitir que a natureza real da mente se manifeste. E ao permitir isso, a natureza real da mente faz com que os meios hábeis se manifestem, faz com que a roda gire e ajuda a beneficiar a todos os seres. Então você está nesse momento, no momento aqui e agora, atento ao que é necessário, a ação que é necessária você tomar,
é o fundamental, né? Então, assim, você doar esse seu tempo de vida para essa ação. Quando a gente for ver o desmembramento, né, os outros dharmas, né, eles falam muito disso, né, de colocar em ação essa generosidade. Mas a questão das fontes é interessante, porque é uma citação de um texto importante, né, muito importante, diga-se de passagem, né, que é são as ações que conduzem a você renascer em um dos céus de Brahma, né? Então, se você pratica essas ações durante a sua vida, como eu não diria recompensa, mas o karma gerado por essas ações vai fazer com que você se manifeste novamente num dos paraísos, né? Num dos reinos celestes do Deus Brahma, né? E aí ele vai citar aqui as ações, né? Então, a primeira ação Esse é construir. seria terra pura? Não, não é terra pura. Não é terra pura. Aqui a gente está. Terra pura é uma coisa diferente de reino celeste. Tá, obrigado. Os reinos celestes, eles são locais onde as deidades, no caso as deidades do panteão hindu, praticam. Esses reinos celestes, eles não são locais de prática pura, ou seja, segundo consta nos sutras e nos comentários, uma deidade, um deus, um deva, depois de um tempo muito longo, ele morre e ele vai se manifestar em outros reinos. Então, enquanto ele está manifesto ali em um dos reinos celestes, é um reino de regozijo, é um reino em que você vai ter felicidade, em que você vai ter paz, alegria, mas é um reino dentro da esfera dos 6 reinos, né? Então, assim, é um reino ali que pertence ao Sansara. Ali, Sansara ainda está sendo manifesto, ou seja, ainda tem avidya por detrás, ainda tem ignorância por detrás. É muito mais sutil, mas tem, né? Uhum. Então, assim, essas ações meritórias de generosidade vão fazer com que você se manifeste num desses reinos que é mais fácil, talvez, ou menos dolorido de se manifestar momentaneamente, né? Mas não é uma terra pura. Uma terra pura é um local onde um Buda manifesta nirvana. Ah, tá. Então, quando a gente pensa em terra pura, a gente pensa assim, por exemplo, né? Buda Amitabha, né? Buda Amida. Buda Amida tem em sua terra pura um local em que, ao você se manifestar nesse local, você já nasce do coração do Buda como um Bodhisattva. E aí você, nesse local, vai praticar e atingir o despertar de forma muito Uhum. fácil. Você vai para a terra pura do Buda Amitabha, por um exemplo. Né? Mas existem outras terras puras, de outros Budas. E eu preciso te contar um segredo budista. Hum. Você sabe qual é a terra pura do Buda Shakyamuni? Essa. Exatamente. Então você já está na terra pura. Uhum. Você já está num local propício a manifestar o Dharma. Você já está num local propício a despertar. E como uma forma de vida propícia a isso, né? Claro que todos os seres realizam o Dharma, todos os seres podem despertar. Só que para alguns é um pouquinho mais difícil. Mas voltando aqui às ações, né?
são de forma assim prática, né? O que que a gente pode fazer para gerar dana, né? Gerar doação, gerar generosidade, né? Voltando, né? São as 7 ações, se eu não me engano, né? São 7. A primeira é construir edifícios budistas, como esse que a gente está aqui agora, né? A segunda é fornecer árvores de sombra, ou seja, plantar árvores. A terceira, plantar árvore é uma coisa muito interessante, né? Porque tem umas árvores que a gente planta e o negócio é meio que imediato, né? Se a gente planta um eucalipto, em 15 anos ele está gigante. Se a gente planta uma tamareira, a gente nunca vai conseguir comer a tâmara daquela tamareira. Ou seja, a gente está plantando para uma geração futura, né? Porque a tamareira demora 100 anos para conseguir dar a florada completa e a fruta, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Plantar árvores, né? Plantar árvores é uma prática poderosa. A terceira é fornecer medicamentos, ou seja, dar remédio para as pessoas. Voltando, né? A quarta é construir barcos resistentes para levar pessoas através das águas. A quinta, levantar pontes para os frágeis atravessarem. A sexta é cavar poços, e cavar poço é uma coisa muito importante, né? Porque é você fornecer água potável para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, enfim, para aquela família. E a sétima é, por incrível que parível ou por incrível que pareça, providenciar latrinas, ou seja, saneamento básico. Ou seja, fazer uma pergunta. Tem, assim, eu já ouvi muitos discursos distanciando o budismo da realidade prática da vida. Então, distanciando daquela coisa que a gente chama de budismo engajado, né? Então, que não adianta tentar modificar o mundo, porque tudo isso é samsara, então eu tenho só que abandonar tudo isso e ir em direção ao nirvana, né? Em direção ao despertar, enfim. Mas essa citação nos traz para um lugar de modificação do mundo de uma maneira a aliviar sofrimentos muito básicos das pessoas. Inclusive, essa coisa de plantar árvore que dá sombra é porque as pessoas viajando naquele solão brabo, daqui a pouco elas passam na sombrinha daquela aliviadinha momentânea. Às vezes eu paro para descansar embaixo, tomo uma aguinha, sabe? Então, qualquer forma de aliviar o sofrimento, mesmo que seja momentâneo, se for feito com o coração livre de ganância, raiva e ignorância, é meritório. E pode contribuir para essa prática toda, né? Então... Sim. Nesse aspecto, assim, a gente nunca deve esquecer que o Buda Dharma é para livrar a gente da ignorância, né? A vidya, a brincadeira básica, né? A vidya, né? Esse véu de ignorância. E ajudar os outros a isso, né? E ajudar os outros a isso como, né? Muitas vezes não adianta a gente querer ensinar o Alto Sutra, o Alto Shastra, a Nuttara Tantra. É você realmente dar água para a pessoa que está com sede, né? Cavar um poço. É você plantar uma árvore para que tenha frutas para que a pessoa possa comer ou que a pessoa possa descansar. É você fazer banheiro, fazer latrina, né? De forma prática, né? Fazer latrina para
para a pessoa não morrer de um problema de saneamento básico, né? Então, assim, é muito interessante. E as regras de Vinaya falam sobre isso, né? Falam que a gente tem que lavar a mão antes de comer. Você está com regras de 2.600 anos atrás que estão falando disso. Lavar a mão antes de comer. Raspar a cabeça. Por que os monges raspam a cabeça, né? Para não ter apego. Para não ter vaidade. Não, é uma questão de saúde pública básica de comunidade, né? Se aquela comunidade com 800 monges, se um tem piolho, vai dar um problema sério para todo mundo, né? Então raspa a cabeça logo de todo mundo e resolve isso. Então é isso, né? O budismo, eu tenho uma ressalva assim. Budismo engajado, né? Como algo separado. Eu não acredito que seja algo separado. Quando a gente fala de Buda Dharma, quando a gente fala de caminho de Buda, esse engajado ele já está embutido ali. Ele não pode não estar. Porque se não estiver, é só leitura acadêmica. É você ficar lendo texto e não fazer nada. Né? Porque o budismo, o Buda Dharma, ele chama a gente à prática, né? Ele traz essa dimensão de prática na vida. É isso que Shakyamuni Buda nos propõe. É isso que Shakyamuni Buda nos convida, né? Levante-se do seu zafo, levante-se do seu monte de grama e vá ajudar os seres, né? É isso que esse texto nos convida, né? São as 4 ações daqueles que alcançaram o despertar e conseguem reunir os seres para alcançar o despertar juntos. São as ações dos bodhisattvas. Ou seja, vamos dar a mão e ir junto. E atuar. E estar ali presente no mundo. Né? Então, esse texto ele trata disso, né? De ações práticas, concretas, de como ajudar a todos os seres. Obrigado. Sensei, isso que o senhor está dizendo agora, né, todas essas questões da prática, do que nós podemos fazer, incluindo ensinar o Dharma ou fazer latrinas, isso está relacionado com o que diz ali no segundo parágrafo, sobre tornando-se experiência, formar um vínculo com eles. Essa experiência se dar é esse vínculo que diz aqui? Você está no segundo parágrafo. No finalzinho do segundo parágrafo, que tem a explicação de dar, lá tem a eficácia casual desse dar, penetra até os distantes paraísos e reinos humanos, permeia até os dignos e sábios que verificam o fruto. A razão para isso é que o dar, tornando-se experiência, formou um vínculo com eles. Sim, porque é a ação, né? É a ação. Sim, sim. É o agir. A gente está aqui o tempo todo falando do agir. Só que a gente não pode esquecer que é um agir que ele se autocompleta, né? É um agir que funciona por si só. Você não precisa mexer muito na coisa. É só você deixar a coisa fluir, na verdade. Obrigado. Sensei? Sensei? Oi. Me diz uma coisa. Um Até professor, quando senta na beira de um rio, um aluno, e conversa. Ele está construindo ponte, não está? como... Fala mais uma vez, eu não entendi. Um professor que se senta na beira de um rio, em Lumiar, por exemplo, com um aluno, ele está construindo ponte, não está? Tá. Os professores, eles têm essa capacidade, esse meio hábil de construir Construir pontes pontes. e Os barcos. bons professores, eles deveriam conseguir acessar os corações dos alunos e criar pontes, né? Fazer conexões. Uhum. Os bons professores, eles
idealmente, né, deveriam fazer isso, seguindo o exemplo do nosso querido Shakyamuni Buda, né? Que ele fazia isso, ele era um cara que construía pontes, né? Ele acessava as pessoas e fazia com que as pessoas pudessem atravessar esse reino de sofrimento e ignorância. É como construir barcos, né? Ele Sim, às vezes sim, ajuda a levar para o outro lado. sim. A outra coisa, quando você fala no agradecimento, tá? Na doação, naquele verso de agradecimento, no deixar ficar, tá? Você não precisa fazer nada, a coisa acontece por si só. É como quando a gente diz que prece não se agradece, ela se agradece por si mesma. Pode ser, não sei, pode ser. Me lembrou um verso que tem em espanhol: caminante se hace el camino se hace el caminar. Pode ser. Você falando, eu vejo esse verso o tempo todo na minha cabeça. Ele é grande, ele é bonito. Depois eu te mando ele. Acabei por hoje. Então, povo, mais alguma questão? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Aproveitando. Se não, vamos encerrando, né? Já avançamos bastante no tempo. Então, só para lembrar, eu esqueci de falar no início, o editor que lute, em algum local deste vídeo vai ter um botão para se inscrever, para compartilhar. Não esqueçam de marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do nosso canal. E estamos aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela prática de todos e vamos dando continuidade a esse texto ao longo desse mês, né? Enquanto for possível, né? Porque temos aí os 10 anos de Takuonde perto, então talvez haja um hiato aí de um tempinho sem o nosso encontro, mas retornaremos em breve. Mas, de qualquer forma, semana que vem, eu acho, não posso dar certeza, não temos certeza de nada, nada é fixo e permanente, que a gente consegue se ver. Se não, não sei, a gente vê um jeito, eu gravo aqui a minha fala e vocês soltam, não sei, vocês se resolvam. Então, é isso, né? Nega waku waku no kudoku o motte amaneku isai ni oyoboshi warera to shujo to minato ni butsudo josen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo. Oferecemos a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas, oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita e completa, mãe de todos os Budas. Muito obrigado, boa noite a todos.